Mano, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem com sua família em casa. Vamos dar continuidade ao assunto capitalismo. Hoje nós vamos falar a respeito do capitalismo ou do liberalismo keynesiano. Falaremos sobre neoliberalismo, estudaremos a respeito de como acontece a concentração de capital, ou seja, a concentração de dinheiro, e falaremos sobre a alternativa ao sistema capitalista, que é o sistema socialista. Então, vem comigo, bora lá! Para estudarmos liberalismo keynesiano, nós temos que entender o que foi que levou a essa mudança no sistema liberal, no sistema capitalista. Vamos entender direitinho. Vocês vão ver que o fato que vai marcar a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro e informacional é a crise de 1929, que começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo resto do mundo em outubro daquele ano, em outubro de 29. Sobre a crise de 29, de uma forma profunda, vocês estudarão comigo em História quando vocês forem para o 9º ano. Eu posso dar apenas algumas pinceladas. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles adotaram o chamado liberalismo econômico, que eu falei na última aula, que foi um pensamento coordenado por Adam Smith e François Quesnel. De acordo com o liberalismo econômico, o Estado ele não pode interferir na economia. É a famosa frase, laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar, a economia se autorregula. De acordo com esta crença do liberalismo econômico, o que vai definir o preço dos produtos é a lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior do que a oferta, tem muita gente procurando aquele produto ou serviço, mas tem poucas empresas disponibilizando aquele produto ou serviço, o preço sobe. Aí eu dei a explicação na última aula com relação ao preço do álcool em gel, em virtude dessa pandemia do coronavírus. E aí também nós falamos que acontece o sistema inverso. Quando tem pouca gente procurando e tem muito produto em oferta, o preço ele cai. Quando a oferta é maior do que a procura. Eu também dei um exemplo na aula passada, quando eu falei com relação à questão do preço dos combustíveis, que em virtude da pandemia e do isolamento social, as pessoas pouco estão saindo de casa, logo estão utilizando muito pouco os veículos, os carros, para poder transitar na cidade ou viajar. E isso está fazendo com que o preço da gasolina e do etanol, que é o álcool combustível, caia, porque tem pouca demanda, mas tem muito produto sendo oferecido. Bem, esse liberalismo econômico, ele norteou a economia da Europa e dos Estados Unidos durante boa parte do século XIX, durante todo o período do século XIX até o início do século XX. O problema todo foi que várias empresas elas começaram a colocar as ações, que significa aqueles papéis que dizem que você é proprietário daquela empresa, numa instituição chamada Bolsa de Valores, foram colocando essas ações para serem comercializadas. Assim, deixa eu botar de uma forma que vocês consigam compreender. Vamos imaginar o nosso colégio, o Colégio Ideal. O Colégio Ideal, ele tem uma proprietária, que é a tia Lia, tá certo? Mas vamos supor que a tia Lia, ela decida pegar todo o valor do colégio, vamos imaginar que o colégio ele valha em torno de 300 mil reais, vamos supor por aí, e ela decida colocar os papéis do colégio para serem vendidos na Bolsa de Valores. Isso quer dizer que quem vai ser o dono da escola é quem vai ter o maior número de ações. Vamos supor que seja vendido cada ação por R$1. Se o colégio ele vale 300 mil reais, significa que vão ter 300 mil ações sendo comercializadas na Bolsa de Valores. Quem tiver mais de 150 mil ações se torna o dono da escola, o dono majoritário ou sócio majoritário, aquele que tem o maior poder de voto. As ações, o preço da ação, ela varia de acordo com a oferta e de acordo com a procura. Quando tem muita gente procurando a ação daquela empresa, mas tem pouco papel sendo vendido, o preço da ação sobe. Mas quando tem muitos papéis, muitas ações disponíveis na bolsa e pouca gente procurando, o preço dessa ação cai.
Entenderam? É por isso que as bolsas de valores elas sobem e elas descem. Vocês têm visto isso nos jornais, que passa todos os dias. Certo? Vamos lá. Vamos supor que quando você chega e compra uma ação, você se torna também dono daquela empresa. Se essa empresa ela dá lucro, significa que parte deste lucro vai para você, que é dono daquela ação, que comprou uma parte da empresa. Se você tem mais ações, significa que a maior parte do lucro vai para você. Se você tem menos ações, significa que uma parte menor do lucro vai para você. Agora preste bem atenção, se a empresa der prejuízo, você também vai perder dinheiro. Então, do mesmo jeito como você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro no chamado mercado de ações. Na crise de 29, acontece que a Europa ela tinha se recuperado muito rápido da Primeira Guerra Mundial, que vocês também estudarão comigo em História no 9º ano. E aí os Estados Unidos eles tinham feito um investimento imaginando de que a Europa ia demorar muito tempo para se recuperar economicamente. Então eles passaram a vender muitos produtos e começaram a pedir dinheiro emprestado, acreditando que os produtos que seriam vendidos no futuro, o dinheiro que eles receberiam, iria ajudá-los a pagar os seus empréstimos. O problema todo é que a Europa ela se recuperou mais rápido do que os americanos esperavam. E isso fez com que a Europa deixasse de comprar uma grande quantidade de produtos dos Estados Unidos, porque eles já estavam fabricando os seus próprios produtos. Isso levou a prejuízo financeiro das empresas. E aquelas pessoas que tinham comprado as ações das empresas americanas na Bolsa de Nova York, para não ficar com mais prejuízo, para não perder mais dinheiro, decidiram vender suas ações. Tá certo? Eu não quero mais ficar sendo dono de uma empresa que está me dando prejuízo ao invés de me dar lucro. O problema, meninos, é que foi um efeito manada. O que significa? Todo mundo queria ao mesmo tempo vender as suas ações. Todo mundo queria vender ação, só que ninguém queria comprar as ações. Resultado, o preço das ações dessas empresas caiu assustadoramente, levando ao fechamento de empresas e fechamento de bancos. Isso provocou a crise de 29. Aí você pergunta, mas o governo americano ele não fez nada? Não, ele não fez nada porque ele acreditava na lei da oferta e da procura. Ele seguia o liberalismo econômico. E isso fez com que o número de pessoas desempregadas no país crescesse assustadoramente. Muita gente se matou naquele dia 29 de outubro de 1929. Muita gente se matou mesmo, porque tinham ficado, acordaram ricos e terminaram o dia pobres, devendo a meio mundo de gente. O número de desempregados nos Estados Unidos cresceu assustadoramente. A situação na economia americana ela só começou a melhorar quando um homem chamado Franklin Delano Roosevelt assumiu o poder naquele país em 1933. Roosevelt ele adotou um plano chamado New Deal, Novo Acordo, baseado justamente na ideia do liberalismo keynesiano, desse homem chamado John Keynes. O que é que John Keynes ele dizia? O que é que ele propunha? Ele propunha o seguinte, que de vez em quando o Estado, ou seja, o governo, ele precisa interferir na economia para evitar que crises como a de 29 pudessem acontecer novamente. Então teria a maior participação do Estado na economia através do quê, tio Márcio? Através do planejamento para cada setor produtivo, investimento em obras públicas. É o que mais ou menos está acontecendo no Brasil hoje por causa desse problema do Covid-19, do novo coronavírus. Vocês sabem que os pais de vocês possivelmente devem estar em casa em virtude do decreto do prefeito da cidade de Ilhéus que determinou o fechamento de todo o comércio. A escola, o ideal mesmo não está funcionando, as aulas estão acontecendo via internet. Fábricas foram fechadas, várias empresas tiveram que paralisar suas atividades. E você sabe, como é que o comerciante vai se sustentar se ele ganha dinheiro através da venda dos produtos? E agora as lojas elas estão fechadas.
Quem é que vai pagar o salário dos funcionários? Como é que o dono daquele mercado, ou o dono daquela loja de calçado, o dono daquela loja de roupa, vai conseguir pagar todos os meses o salário dos seus funcionários? Pagar a conta de água e de luz, porque mesmo com a loja fechada, vem conta de água, vem conta de luz, tem os impostos e outras despesas. E aí, no caso, o que o governo brasileiro está fazendo hoje? Ele está dando ajuda financeira para que essas empresas não possam quebrar. Está dando essa ajuda, por exemplo, de R$600 para as pessoas mais pobres, para que elas possam se manter enquanto durar esse período da pandemia do Covid-19. Isso é intervenção do Estado na economia. Isso é liberalismo keynesiano. Ou seja, aquilo que nós estamos estudando, que aconteceu lá na década de 30, está acontecendo neste momento, aí, na sua casa, aí, na sua cidade, aqui no nosso país. Entenderam? Outro ponto foi a adoção do chamado Estado do Bem-Estar Social. Existe uma expressão em inglês que é Welfare State, que significa Estado do Bem-Estar Social. O que isso quer dizer? De acordo com Keynes, o governo ele tem que ajudar a população de uma forma que assegure um mínimo de sobrevivência desde o seu nascimento até o túmulo. Através do quê? De ação de políticas sociais. Então, esse pensamento de Keynes serviu de base para o New Deal proposto por Roosevelt, que fez com que os Estados Unidos pudessem se recuperar da crise econômica e se transformar na maior potência econômica do mundo. Só que, meninos, isso aí tem um prazo de validade. E o prazo de validade começou a se esgotar na década de 70. Pode passar. E aí surge o chamado neoliberalismo econômico. O neoliberalismo econômico, ele propõe, de novo, a não interferência do governo ou Estado na economia. E mais, ele propõe que a ideia do chamado Estado mínimo. Tio, o que é isso? O que é Estado mínimo? O governo ele tem que interferir o mínimo possível na economia. Se de preferência não interferir nada. Ele tem que deixar que a iniciativa privada cuide das coisas. Então, por exemplo, essa coisa de escola pública, não. Aí deixa as escolas serem particulares. Deixa a iniciativa privada cuidar disso. Saúde, também deixe a iniciativa privada cuidar disso. Sistema de telecomunicações, internet, telefone celular, telefone fixo, deixa a iniciativa privada cuidar disso. Deixa o governo cuidar de coisas muito mais importantes, que só dê para ele fazer, como, por exemplo, construir estradas. Construir usinas hidrelétricas, essas grandes obras de infraestrutura. O restante, deixa a iniciativa privada cuidar. E isso propõe a privatização de empresas estatais. Professor, eu não entendi. O que é empresa estatal? É empresa do governo. Tá certo? A proposta do neoliberalismo é que o governo venda o máximo possível de empresas que ele possua. Vou dar um exemplo de empresas estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios. São empresas estatais. De acordo com o pensamento neoliberal, essas empresas deveriam ser vendidas, deveriam ser entregues à iniciativa privada. Livre circulação de capitais internacionais. Quando eu falo de capital, sétimo ano, estou me referindo a din-din, bufufa, faz-me rir, cascalho. De acordo com o neoliberalismo, o dinheiro ele tem que circular livremente. Os países eles não podem adotar medidas para evitar a transferência do dinheiro de um país para o outro. É o que nós chamamos de medidas protecionistas. O país ele não tem que fazer isso. Então, por exemplo, você mora aqui no Brasil. Se você quiser investir em uma empresa dos Estados Unidos, o governo brasileiro não pode impedir que você compre uma ação de uma empresa americana. Tem que deixar que o dólar saia daqui e vá para os Estados Unidos. Ou vice-versa. E a chamada globalização. Um mundo sem fronteiras, com livre circulação de mercadorias e livre circulação de pessoas. Tio, como é que funciona isso?
Vou dar um exemplo. O celular que você está assistindo essa aula neste momento. Você sabia que o seu celular, ele não tem todas as peças fabricadas aqui no Brasil? O notebook que você está utilizando para poder assistir minha aula, ou, por exemplo, a Smart TV que você está utilizando para assistir a minha aula. Você sabia que nem todas as pecinhas de componentes do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu tablet e do seu notebook foram fabricados no Brasil? Tem peças que vêm de outros países. Vem da China, vem de Taiwan, vem da Coreia do Sul, vem dos Estados Unidos. Isso só é possível graças à globalização. Você pode até dar uma olhadinha na despensa de sua casa, ali dentro do armário da cozinha, que você pode ver que às vezes o leite que você está tomando, ele não foi feito aqui no Brasil. É um leite importado, ele veio da Argentina. O desodorante que você usa para poder ficar bem cheiroso, bem cheirosa, não foi fabricado aqui no Brasil, foi fabricado na Argentina. Tem produtos que você usa no seu dia a dia que vieram de outros países. E isso só é possível com a livre circulação de mercadorias, que é a base da globalização. Bem, algumas empresas, para poder evitar ter prejuízo e para poder ganhar o máximo possível de dinheiro, de ter o maior lucro possível, decidiram fazer o que nós chamamos na geografia e na economia de concentração de capital. O que seria isso? Concentração de capital é concentrar dinheiro. E aí, no caso, elas decidiram se unir, algumas empresas se uniram para poder evitar ter prejuízos. Essas uniões de empresas têm nomes, a depender de como elas vão interferir na economia. Nós temos o monopólio, é quando uma empresa oferece apenas uma empresa oferece algum produto ou serviço. É aquilo que eu expliquei para vocês também na aula passada, de imaginar, por exemplo, só tem uma empresa de ônibus na cidade. Você não tem por onde escorrer, tá certo? Porque não tem outra empresa que possa chegar e fazer concorrência. Só tem uma empresa que explora o serviço de ônibus. Então, ou você usa aquela empresa, ou se não, vai a pé ou usa um carro particular para fazer isso. E isso é exemplo de monopólio. Oligopólio é quando um grupo reduzido de empresas tem o controle da oferta de determinado produto ou serviço, controlando o preço. Um exemplo de oligopólio que existe em Ilhéus é justamente o oligopólio do transporte urbano. Que aí nós temos apenas duas empresas, a São Miguel e a Via Metro, que exploram o sistema de transporte urbano municipal. Então você não consegue ter concorrência, porque as duas combinam o preço. Próximo, nós temos a chamada holding. A holding seria o agrupamento de empresas que atuam em sociedade. Um exemplo de holding é as organizações Globo. Por exemplo, aí você tem a Rede Globo de televisão, aí você tem a Editora Globo, você tem a Som Livre, você tem a Globo.com, você tem a Globo News. Você observa que existem várias empresas, tá certo? Existem várias empresas que uma cuida da TV aberta, outra cuida da TV fechada, TV a cabo, outra cuida da parte de filmes, que é, por exemplo, a Telecine, que pertence à Globo. Você sabia disso? Que a Telecine pertence à Globo. Aí você tem a Globo.com, etc. São várias empresas que, na verdade, pertencem a uma empresa maior, que são as organizações Globo, da família Marinho. As organizações Globo, elas se enquadram na característica de holding. Cartéis é a associação de empresas do mesmo ramo que fazem acordo para unificar preços. Um exemplo de cartel é o que nós observamos em Ilhéus em termos de combustíveis. São várias empresas que vendem combustível na cidade de Ilhéus. Temos vários postos de gasolina. Mas já reparou que praticamente não há diferença entre os preços da gasolina na cidade? Pergunte ao seu pai e sua mãe, a pessoa que cuida de você.
Por quê? Porque os postos de combustíveis de Ilhéus, eles combinam preços para justamente evitar a concorrência. É um exemplo de cartel. A mesma coisa é a questão do petróleo, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles também combinam preços. Aí nós temos os tranches, que é uma corporação que detém o controle de ação entre várias empresas. Aí tem o tranche vertical, que controla toda a cadeia produtiva, desde a produção de matéria-prima até a comercialização. E a horizontal, que são empresas que controlam várias de um mesmo ramo de atividade. Para se opor ao sistema capitalista, a alternativa proposta foi o chamado socialismo científico, que vocês estudarão com Tia Maísa no ano que vem, por Karl Marx e Engels. O que é que o socialismo ele propõe? Ele propõe que, ao invés de ter empresas privadas, que o governo ele possa cuidar disso, que sejam empresas públicas. Propõe a coletivização dos meios de produção, ou seja, uma comunidade vai cuidar das fábricas, das plantações, etc. Uma sociedade sem classes sociais, sem gente que manda e gente que obedece, e o planejamento estatal. Por fim, próximo. O socialismo científico, ele descambou no socialismo real. E aí o socialismo real, esse socialismo ele foi adotado na Rússia, só que não deu certo, foi de 17 a 91, foi adotado na China, Cuba e Coreia do Norte. Esses países adotaram o socialismo, no caso a China, mas a China fez modificações. Sobre isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. Turminha, um grande abraço, tem atividade no plural para vocês, tá certo? Até a próxima.